Olá a todos, obrigado por se juntarem a nós e, como acontece regularmente, estamos aqui mais uma vez para partilhar convosco alguns pensamentos bíblicos extraídos da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e desejamos que neste tempo a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje gostava de vos levar a uma parte da história da vida de um personagem bíblico que nós admiramos e gostamos muito. É Daniel, o profeta Daniel. A sua história de vida está no Antigo Testamento e a parte da história da vida de Daniel que eu gostava de partilhar convosco é mais para o fim da sua vida do que no início, quando ele foi estudante na Babilónia, quando foi levado cativo, com grande parte do povo a que ele pertencia, mas hoje não, desta vez não. Gostaria de levar-vos a pensar e a conhecer, a relembrar esta parte da história da vida de Daniel que se passou com o neto do rei Nabucodonosor, de seu nome Belsazar. Governava na Babilónia naquela altura, quando Daniel teria talvez cerca de 90 anos. Vemos e verificamos na Bíblia Sagrada este episódio muito, muito interessante. Interessante no aspecto da sobranceria e orgulho e soberba que vemos no que fez o rei Belsazar, e por outro lado, em completo contraste, como um homem com cerca de 90 anos continua a ser usado pelo Deus Todo-Poderoso e como ele está disponível para continuar a ser usado nas mãos do Deus a quem ele pertencia e a quem servia. Daniel, capítulo 5, vamos ler alguns versículos, alguns mesmo, e vamos começar no versículo 13. O contexto desta história é que este rei Belsazar era um rei novo, por certo, convocou 1000 pessoas para fazer uma grande festa, um grande banquete. Em determinada altura, para ele mostrar ainda mais todo o seu poder e exaltar as suas conquistas, ele mandou que trouxessem utensílios sagrados que o seu avô tinha trazido do templo de Jerusalém. Mandou que trouxessem para este seu banquete, esta sua grande festa, para que desses utensílios, copos e taças de ouro, pudessem beber o seu vinho e pudessem continuar a festejar com grande pompa, grande circunstância, naquele grande banquete no Palácio Real na Babilónia, onde tudo era ostensivo, muito rico. E foi nesse dia, que aconteceu algo que é um episódio único em toda a Bíblia. De repente, no meio daquela festa, aparece uma mão misteriosa que escreve algumas palavras, provavelmente em aramaico, na parede, numa das paredes do palácio, e toda a gente fica atemorizada, aterrorizada, e a expressão bíblica é que os joelhos do rei tremiam um no outro porque ele estava apavorado e não se aguentava em pé. Bem, a conselho da rainha-mãe foi mandado chamar Daniel, porque mais ninguém tinha conseguido interpretar aquelas palavras, e o rei estava desesperado, ele estava aterrorizado e queria saber a interpretação daquelas palavras que aquela mão misteriosa tinha escrito na parede do seu salão real, do seu palácio. A conselho da rainha-mãe, como já dissemos, Daniel, o profeta de Deus, um homem experimentado, já idoso, veio à presença do rei, o rei Belsazar. E no versículo 13 do capítulo 5 do livro de Daniel, vemos o rei falar desta forma para Daniel. O rei Belsazar disse a Daniel: És tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti. Que não era o Espírito do único Deus, do Deus vivo e verdadeiro.
que o Espírito dos deuses está em ti e que em ti há luz e que o entendimento também está em ti e excelente sabedoria. Eu, porém, também tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito que está na parede e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás uma corrente de ouro ao teu pescoço, e no meu reino serás o terceiro governante. Então, vejam bem como Daniel se dirige ao rei e o que ele diz. Versículo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei Belsazar: As tuas dádivas fiquem contigo, ó rei, e dá os teus prémios a outro. Contudo, vou ler o que está escrito e vou dizer-te a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava e a quem queria conservava a vida. E a quem queria engrandecia e a quem queria simplesmente abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Foi desta forma que o profeta Daniel introduziu o que tinha agora para lhe dizer da parte de Deus. Uma introdução histórica que o rei Belsazar conhecia. Daniel estava a falar do seu avô. Vejam bem, versículo 22 do capítulo 5 de Daniel. E tu, rei Belsazar, que és filho do famoso Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesses de toda esta história, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois mandaste trazer à tua presença os vasos da casa do Deus Altíssimo. E tu, os teus senhores, as tuas mulheres, as tuas concubinas, beberam vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, que não ouvem, nem sabem nada. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então, do Deus Altíssimo, foi enviada aquela mão misteriosa que escreveu este escrito na parede. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Escuta agora a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino, ó rei Belsazar, e o acabou. Tekel, pesado foste na balança, ó rei, e foste achado em falta. Ufarsim, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. E diz o versículo 30, que naquela mesma noite foi morto o rei Belsazar, rei da Babilónia, e Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. O que é que adiantou toda aquela grandeza, todo aquele orgulho que precedeu a sua queda? De uma hora para a outra, quase literalmente. Toda a grandeza que este homem pensava que tinha se tornou em nada. Porque ele perdeu a sua vida. Foi conquistado
e acabou por ser o último rei da Babilónia. Vale a pena comparar a história de vida do profeta Daniel, que servia a Deus sem grandeza, sem grandes riquezas, por certo, mas numa idade avançada ainda estava pronto para obedecer ao seu Deus e ser usado por ele. Vale a pena comparar com a vida deste rei Belsazar, um homem vaidoso, orgulhoso, e vejam as palavras de Daniel para este rei. É Deus que é o soberano e o Altíssimo. Ainda hoje, esta verdade permanece. Ainda hoje, é Deus que tem a última palavra. É Ele que é soberano em todas as situações e sobre todas as pessoas, sobre todos os reinos, nações, países, estados, incluindo também a nossa nação, que nós tanto amamos. E por isso continuamos a pedir a este Deus, ao nosso Deus, que é soberano, que tome conta da nossa nação, de cada família, de cada lar, de cada homem, de cada mulher, dos nossos governantes, das nossas autoridades. É a Deus que nós oramos e pedimos a sua bênção, como acabamos de referir. Então, tira alguns minutos e volta a ler este capítulo 5 do livro de Daniel. Veja a postura de Daniel, veja a postura do rei Belsazar e faça a sua decisão. Quanto a mim, quanto a nós, nós temos escolhido, como Daniel, servir ao Deus vivo, único e todo-poderoso. Siga este exemplo do profeta Daniel. Muito obrigado. Até breve. Deus vos abençoe.